aquilo que é a bondade, a beleza, a grandiosidade, a santidade de um Deus maravilhoso, um Deus de amor, como nós ouvimos, que julga com amor, um Deus que nos convoca a viver a experiência desse amor revelado na misericórdia, um reino que começa de modo humilde e oculto, no nascimento de uma criança frágil, no Natal, um reino que se estabelece ali, dessa maneira humilde e oculta, mas que vai se desenvolvendo com o tempo, até chegar nesse grande dia, onde essa profecia que nós ouvimos da boca de Jesus, em Marcos 13, e que ele nos chama a entender os sinais. Você percebeu? Nós começamos a ler quando Jesus diz: veja o sinal da figueira. Nós precisamos compreender os sinais, para aí, compreendendo os sinais, cada vez mais nós vivermos essa expectativa desse reino que se converterá num reino de total justiça e de total domínio de Deus. Diga comigo: Senhor, é esse reino que eu anseio, é esse mundo que eu preciso, esse mundo novo, céus novos e terra nova. Nós queremos, Senhor, experimentar cada vez mais a expectativa no nosso coração, a esperança no nosso coração, desse dia feliz da sua vinda gloriosa. Se você for ver ali o nosso instituto e a nossa faculdade, Canção Nova, lá no muro está escrito: preparando homens novos e mulheres novas para um mundo novo. Tudo que nós fazemos na Canção Nova tem esse objetivo. Quando o André, que vai lançar o CD dele, no Jovens Sarados, eu acho, né? Em abril, acho que é abril. Eu estou meio ligado na data aí, porque eu sei dos Jovens Sarados do acampamento. Ele compõe, ele canta com esse objetivo de preparar, de gerar expectativa, de nos ensinar a cantar um cântico novo, porque quando o Senhor vier, nós precisamos estar muito treinados a cantar um canto novo, a deixar o canto velho e cantar o canto novo, o canto do Espírito no nosso coração. Todos os programas que a Canção Nova produz, gera, faz, tem esse intuito de preparar, de formar, de gerar expectativa. Os nossos acampamentos, com os diversos temas que nós desenvolvemos durante o ano, como eu dizia ontem, esse é o último, porque o próximo já é de ano novo. Durante todo o ano nós trabalhamos temas, seja de cura e libertação, seja de formação, seja de jovens, e de outros temas que nós vamos experimentando no decorrer do ano. Combate da oração, livrai-nos do mal. E aí vai os acampamentos. Aí a gente chega em dezembro, o nosso grande evento de celebrar as vitórias de Deus naquele ano, que é o Hosana Brasil. E agora o preparar o caminho do Senhor. Mas tudo tem esse desejo de gerar no coração daqueles que Deus nos envia. Deus enviou vocês nesse final de semana para nós evangelizarmos, pregarmos, partilharmos, orarmos juntos. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Deus enviou você. Diga para ele: é nós. Deus nos quis aqui. Talvez você ache: nossa, parece que tem pouca gente, mas no final vai ser um pequeno resto, e é nós na fita, meu irmão. Nós estamos sendo preparados, esse pequeno resto. Não que nós queiramos que seja um pequeno resto. Vamos trabalhar para arrancar aqueles que estão nas garras do anticristo, nas ideologias do anticristo. Nós vamos tentar, por isso que nós evangelizamos 24 horas, por isso que nós somos incansáveis. Cansamos sim, mas o Espírito nos renova cada dia para nós continuarmos a nossa missão. Porque nós acreditamos, Jesus está voltando, e nós precisamos preparar esse povo, para que esse povo, com o Espírito e a esposa, constantemente, insistentemente digam: vem, Maranata, vem,
Senhor Jesus. Diga comigo, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Existem duas realidades de acusação nesse aspecto com relação à igreja. E dentro da realidade dessa vinda do Senhor, existem alguns que acusam os cristãos da igreja primitiva de ser uma comunidade exaltada, que vivia em função da vinda do Senhor. E muitos chegaram ao extremismo. É claro, tudo aquilo que é extremismo não é positivo. E muitos chegaram ao extremismo de deixar a sua vida e viver só em função da vinda iminente do Senhor. Isso lá na igreja primitiva. Porém, nós não podemos cair no erro de achar que quando nós anunciamos a vinda do Senhor, quando nós declaramos e tentamos entender os sinais, como Jesus está convidando, olha para a figueira, vocês sabem entender todo o processo, mas nós precisamos sim refletir, ler os sinais dos tempos, compreender o momento que nós vivemos na igreja, o momento que nós vivemos na sociedade, o momento que nós vivemos no mundo, para nós tentarmos entender cada vez mais essa proximidade. E isso faz parte da doutrina da igreja. Quem instituiu o advento foi a igreja. A reflexão da vinda do Senhor no Natal e a expectativa da parousia. A igreja tem uma matéria no estudo da teologia que é a escatologia, onde nós realmente nos aprofundamos nas realidades do fim. A igreja não está à margem dessa realidade, não. Pelo contrário, ela quer que nós reflitamos, é doutrina revelada. Claro, os desvios precisam ser corrigidos. E lá na igreja primitiva, Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Porque tinha gente que tinha deixado de trabalhar para ficar esperando Jesus voltar. Será que vai cair maná do céu? Codornize? Não é isso. Nós temos que continuar a nossa vida e viver em expectativa. Então Paulo corrigiu aqueles que chegaram ao extremismo. Não é a vontade do Senhor que nós arrumemos algumas cavernas e vamos morar, todos nós. Vamos lá, o Padre Roger vai liderar a galera. Vamos subir para a montanha agora, meus compadres. E nós vamos morar na caverna, vamos plantar, vamos colher, vamos guardar em estoque, porque Jesus está voltando. Não é isso. Não é isso. Você tem que continuar a sua vida. Eu gosto muito quando Dom Bosco, e eu gosto sempre repito isso, não enjoo de repetir. Dom Bosco uma vez chegou no oratório, gritando, Jesus está voltando, ele veio. E a molecada estava tudo lá, os meninos, né? Aí um chegou, eu vou avisar para minha mãe. O outro gritou, Dom Bosco, me atende em confissão. São Domingo Sábado ficou jogando bolinha de gude. E aí Dom Bosco chegou e perguntou para ele, ué, Jesus está voltando, o que você vai fazer? Ele falou, continuar fazendo a mesma coisa. Eu estou preparado. Porque o lema dele era antes morrer do que pecar. Ele vivia uma vida de radicalidade. Então, Jesus está voltando, eu estou preparado. O vigiai é estar preparado. Não é ter medo, ou agora vamos nos isolar, vamos... Claro, quando vier a grande tribulação, ela já está aí. Mas quando ela chegar no estertor, quando aquilo que está em Apocalipse 13, que nunca se cumpriu, se você for estudar a história da igreja, você vai ver que aquilo que João vê ali no Apocalipse 13, que fala que só vão comprar e vender aqueles que tiverem a marca da besta, quando chegar nesse tempo, aí sim nós vamos uns nos ajudar aos outros. Precisamos já ir treinando a partilha dos nossos bens. É muito bonito quando você vê Atos dos Apóstolos e vai dizer que a comunidade primitiva, a igreja que nascia, ninguém passava necessidade, porque eles tinham tudo em comum. Nós vamos voltar a esse tempo da igreja primitiva, de uma igreja perseguida. Talvez hoje na missa ou amanhã eu vou trazer um texto do cardeal Ratzinger, quando ele vai dizer que o teólogo não é um visionário.
que fica fazendo previsões. Mas lá no ano de 69, ele refletiu sobre a igreja do ano 2000. E ele fala que a igreja do ano 2000 seria uma igreja muito pequena, que não encheria as catedrais imensas, mas um resto fiel. Um resto fiel. E que o mundo abandonaria a Deus, mas eles chegariam a uma secura, a um desespero, que eles encontrariam nessa igreja fiel a resposta. E eles viriam buscar na fonte segura daqueles que mantiveram a fidelidade, que buscaram a Deus o preenchimento do vazio do coração. O Cardeal Ratzinger sabe quem ele é, né? O Papa Emérito Bento XVI. E nós estamos, meus queridos, nós estamos, minhas queridas, nesse tempo. Não precisamos viver extremismo. Claro, nos preparamos, queremos, como domingo sábio, continuar do mesmo jeito, porque nós estamos na graça de Deus. Vigiar é permanecer na graça de Deus. Vigiar é viver a palavra de Deus. Vigiar é obedecer a Deus. Vigiar é buscar a santidade com todo afinco e determinação. Nós precisamos fazer essa experiência. Mas também existe o outro extremo, daquelas pessoas que falam: esquece isso, Jesus não vai voltar. Daqui 2000 anos, já até marcaram 2012, ele não ia voltar e ele não voltou. Não acabou nada. Está tudo mesmo, e vai gerando um ceticismo, vai provocando ali a reação contrária. Mas Pedro vai dizer para esse, 2 Pedro 3,8: mas existe uma coisa, caríssimos, que não deveis ignorar: um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Então não tem essa, nós não sabemos a hora. E nós precisamos estar vigilantes. Sair do extremismo, mas ficar vigilante. Viver uma vida honesta, viver uma vida justa, viver uma vida em Deus. Buscar cada vez mais essa experiência. Vigiai, pois não sabei o dia. Nós só precisamos estar preparados. Diga comigo: eu preciso estar preparado. Olha para quem está do seu lado, diga: você precisa estar preparado. Segura na mão dessa pessoa, balança ela e diga: nós precisamos estar preparados. Vós precisais estar preparados. Aponta para a câmera, eles precisam estar preparados. Vigiai, pois não sabeis o dia. Cutuque em quem está do seu lado e diga: vigiai, pois não sabeis o dia. Agora aponta o dedo para você e bate aí no coração: vigiai, pois você não sabe o dia. É muito importante a gente pegar a doutrina da igreja, para a gente não achar que isso é teoria da conspiração. Porque às vezes a gente é acusado de conspirador. Eu não me preocupo com o que os outros falam de mim, não. Mas eu estou numa instituição e eu preciso preservá-la, né? E ela se chama Canção Nova. Então vamos pegar a doutrina da igreja. Depois você pode anotar aí para você ler no seu catecismo. Isso aqui é o catecismo da Igreja Católica. Eu quero te apresentar, se você não conhece. Se você não tem, eu quero te instruir a você adquirir. Isso aqui está o resumo da doutrina da igreja. Isso aqui é a nossa segurança doutrinal. Fala de tudo o que nós precisamos saber. Aqui a minha edição é da Loyola, né? Amarelinho, tem o grande. Eu tenho um que eu trouxe de Portugal, que é menorzinho. E eu fico aqui, em cima, para entender. Mas veja o que o 673 vai dizer. A partir da ascensão. Quando foi a ascensão? 40 dias, 50 dias, 40 dias depois da ressurreição. Olha quanto tempo já passou. Faz as contas.
Aqui está dizendo, a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória, ou seja, a segunda vinda de Jesus, é iminente. É a igreja que está falando. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto ele como a provação final que há de precedê-lo. O anticristo e a provação final que há de precedê-lo. Ou seja, o que a igreja está dizendo para nós? Ei, vigia, porque a qualquer momento, mesmo que as profecias não se cumpram todas, é o Pai que determina a hora. Se o Pai determinar a hora, e se ele achar que é a hora e vai ser. Mas como Pedro vai dizer, se alguns estão dizendo que ele está demorando, é porque ele está usando de paciência, porque ele não quer que aqueles que estão perdidos se percam. Ele quer salvar o maior número possível, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados e trabalhar para preparar aqueles que não estão. Eu trouxe a doutrina da igreja, o catecismo, para que nós entendamos essa caminhada, para que nós sejamos observadores atentos dessa vinda e nós nos cuidemos. Nós tomemos uma decisão pelo Senhor. A data não foi dita, mas foi deixado para nós sinais da vinda do Senhor. Se você for lá em Tiago, capítulo 5, carta de Tiago, no capítulo 5, você vai ver nos versículos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós exercei paciência e firmai os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Também vós tende paciência e firmai o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Jesus fala dos sinais. Jesus mostra os sinais. Nós precisamos discernir os sinais, observar os sinais, perceber os sinais. Mas eu quero trazer aqui uma palavra da Suma Teológica do doutor Angélico. Sabem quem é o doutor Angélico? Chamado doutor Angélico? Santo Tomás de Aquino. O doutor Angélico, na Suma Teológica, ele vai dizer, eu estou deixando as coisas claras, exatamente para nós entendermos que nós precisamos estar atentos, mas seguindo o trilho da doutrina da Igreja Católica. Por isso eu digo para você, me veio aqui agora para dizer, cuidado com as coisas que estão na internet, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Cuidado com as elucubrações que são feitas na internet. Muita gente pega lá a coisa falando dos fins dos tempos e acredita em tudo que está escrito lá, ou falado lá, e as coisas, eles mostram sinais. E às vezes feito por irmãos nossos, cristãos que não são católicos, e aí fala que o anticristo era o Papa João Paulo. Eu vi uma vez, eu falei, meu Deus, é muita birutice. Que o João Paulo II foi enterrado num caixão de não sei o que lá, porque ele vai ressuscitar, porque ele é o anticristo. Ah, me poupe, gente. Me poupe. Parece coisa de, vou falar, para não falar uma palavra mais dura, vou falar como o Padre Léo dizia, de anta, de gente que não pensa. Mas a anta é muito inteligente, né? Para a gente comparar ela a alguns raciocínios. Ah, porque o anticristo é o Papa João Paulo II, aí mostra lá o caixão e mostra símbolo de não sei o que lá, porque lá ele é o 666, faz o cálculo lá com o nome. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa birutice e entender o que a palavra diz.
e discernir o que a palavra diz, o que a igreja fala. Olha a seriedade da análise de São Tomás de Aquino dos sinais. Olha a sobriedade dele. Olha a humildade de um grande teólogo de dizer, olha, eu não sei discernir concretamente. Porém, analisar os sinais nós podemos. São Tomás vai dizer, não é fácil interpretar que sinais serão estes, pois registrados pelos evangelhos correspondem, como diz Santo Agostinho, à vinda de Cristo para o juízo, mas também à destruição de Jerusalém e às contínuas visitas que ele faz à sua igreja, de forma que bem considerados, como não há nenhum deles que se refira só à sua última vinda, pois sinais como guerras, terrores, etc., existiram desde todo sempre, desde o princípio da humanidade, a não ser que se diga que então serão mais graves. Ora, que grande intensidade terão de alcançar para nós podermos interferir a proximidade do juízo? É uma coisa incerta. Santo Tomás de Aquino vai dizer, realmente, Santo Tomás está bem atrás de nós há alguns séculos. Se nós formos olhar, a intensidade tem se tornado maior. Muito maior. As incidências de guerras, de terremotos, de catástrofes naturais, elas têm sido mais intensas, bem mais fortes. Ah, padre, é o aquecimento global? Eu vou dizer para você, eu nem sei se esse aquecimento global existe mesmo. Porque são tantas teorias, eu nem sei se ele existe. Mas que tem a Terra dado sinais que ela está para parir um novo tempo, para que ela vai chegar no limite, onde ela vai precisar ser transformada numa terra nova, com o advento de Cristo, com a vinda de Jesus, ela está dando sinais. Ela está dando sinais, mas está dando sinais também que nós não estamos cumprindo a nossa missão, porque essa terra foi criada para a glória de Deus e não para o pecado, e o pecado só se intensifica cada vez mais pela opção do homem. Então ela rejeita o pecado, porque ela espera a manifestação da glória de Deus. O que Paulo vai dizer na carta aos Romanos? Toda a criação geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas que manifestação é essa? A manifestação do pecado? Não. É a manifestação da santidade, da vida reta, da vida comprometida com Deus, da vida de vigilância. Mas aqui eu gostaria de trazer para vocês alguns sinais que Jesus no Evangelho, nas cartas de Pedro e de São Paulo, foram deixados para nós. Primeiro, a difusão dos erros que levam à perda da fé e à apostasia. Erros propagados por falsos mestres e até mesmo por pessoas que se dizem teólogos, mas que estão ensinando erros em relação às verdades do Evangelho. Mateus 24, 4 a 5 e o versículo 11. Se você quiser pegar para acompanhar. Prestai atenção e não vos deixeis iludir, porque muitos procurarão enganar um grande número. Virão falsos profetas e enganarão a muitíssimos. Nós temos que conhecer a palavra, como eu dizia ontem, como eles venceram o dragão, o anticristo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós vimos ontem Apocalipse 12, 10 e 11. Eles venceram o dragão, o anticristo, pelo sangue do Cordeiro. Eu me referi à Eucaristia e à palavra do seu testemunho, o Evangelho. É a palavra, é a doutrina da igreja que nos dá segurança de caminhar. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, Paulo vai dizer: o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Quanta apostasia nós temos visto nos tempos atuais. E deixa eu dizer, talvez alguns de nós que estamos agora escutando essa palavra, ou receberemos ela, seremos instruídos por ela depois numa reprise, ou se alguém adquirir a pregação.
Quantos de nós temos sido manipulados pelas ideologias que as mídias têm disseminado? Quantos cristãos são contra os valores? A vida que começa no momento da concepção e termina na sua morte natural. Aqui eu vou citar 4 valores, eu gosto de citá-los porque o óbvio tem que ser repetido muitas vezes. A família, sendo homem e mulher, e os filhos. Quantos de nós hoje já aceitamos a ideologia e já aceitamos a mentalidade do anticristo? Tudo bem, nós respeitamos as pessoas, as opções que elas fazem, mas nós temos que ter presente que existem valores inegociáveis, e a família é um valor inegociável. Só que a gente não percebe que está sendo manipulado. A gente não percebe que as coisas estão sendo feitas. Se a gente pudesse nomear a data, mas pelo menos lá de 1950 para cá, houve uma investida violenta para mudar a mentalidade mundial, para promover uma revolução sexual, para promover a luxúria e os pecados da carne e das impurezas. E a acessibilidade que isso tem hoje, até mesmo contido em canções que provocam a libido. Ah, mas aumentou o estupro. Olha o que passa na televisão, as provocações, olha o que se cantam. Olha a provocação que é feita da sexualidade. Não estou defendendo quem estupra não, pelo contrário, tem que pagar, está errado. Mas veja a provocação da mentalidade do anticristo, porque ele quer provocar um caos, uma apostasia. E aqui nós ainda não temos visto ainda muitas apostasias públicas. Claro, a gente vê que às vezes um jovem que era muito católico entra numa universidade e ele começa a receber a doutrinação lá. Daí a pouco ele chega em casa e começa a questionar o pai e a mãe, fala que eles são tudo manipulados, que eles estão aceitando o ópio do povo, como dizia Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, é para nos amortecer mesmo, e a gente não brigar pela luta de classes, e aí começa aquela história. Apostatou da fé, era tão fiel de grupo de oração. Eu conheço muitos que apostataram. Mas de uma maneira muito concreta, se você for na Europa, eu vou falar de um país que fala a nossa língua, Portugal, que nos colonizou. Gente, em Portugal, as pessoas estão indo nas igrejas pedirem certidão de renúncia do batismo. Na Europa, amanhã eu vou trazer para vocês um texto de uma família que lá num país ali do lado da Europa perdeu a guarda dos filhos porque eles são cristãos praticantes. Tiraram os filhos deles. A gente está vendo o que está lá e vai chegar aqui. Não estou sendo profeta do agouro, não. Eu estou mostrando a realidade. Olha as leis que tramitam nas casas aqui do Brasil, de Senado e Câmara. O direito da educação dos pais é um valor inegociável. Fizeram aí a lei da palmada. Ninguém é a favor de agressão à criança, ninguém, pelo amor de Deus. Mas o pai e a mãe têm direito de exortar. E deixa eu dizer, eu levei palmadinho, não me fez mal não, me ajudou. Minha mãe deve estar me assistindo lá. De vez em quando eu falo com ela, se tivesse a lei da palmada, a senhora estava perdida na minha época. Mas me ajudou, eu sou padre. Me educou. O dia que ela me exortou ali e me penalizou porque eu xinguei ela, e que ela veio e me disciplinou ali, nunca mais eu falei por cima com ela. Não, obedeci. Fiz um monte de coisa errada, fiz. Jesus teve compaixão de mim, teve. Mas não foi por falta da minha mãe e do meu pai me ensinarem. Mas o Estado interferir na educação. Eu estava pregando uma vez num país da América, e ali tinha alguns nativos americanos. Foi nos Estados Unidos, deixa eu falar rasgado. Foi lá nos Estados Unidos. Eu estava pregando nos Estados Unidos e aí tinha uma americana lá, e eu vi que ela estava envolvida na pregação. Eu falei, glória a Deus, né? Ela e o marido dela. Aí daí a pouco eu vi que ela chamou o coordenador do grupo no final. Aí eu falei, nossa, ela deve ter chamado porque ela está dando testemunho, né? Que ela foi tocada. Aí eu chamei o coordenador do grupo, falei, meu filho, a americana veio dar um testemunho? Não, ela veio dizer que amanhã ela vai na corte, porque o nosso
irmão aqui do ministério deu uma sacudida no filho dele, e ela vai lá denunciar ele, e nós e o grupo, dentro da igreja. Essa ideologia, essa apostasia que vai entrando. Eu estou trazendo exemplos concretos do que eu já vi. Eu não estou aqui fazendo teoria da conspiração de coisa que eu ouvi. Eu vi. Nós vamos denunciar. Porque eu sou do conselho tutelar e ele agrediu não, pegou o menino e falou, para de gritar. É dessa maneira que as coisas vão entrando. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Virão entre vós falsos mestres, que procurarão difundir heresias desastrosas, e por fim voltarão contra o Senhor que os salvou. Muitos escutarão e levarão como eles uma vida imoral, e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Por desejo de riqueza, eles vos iludirão com raciocínios errados. Cuidado, seja um homem e uma mulher da palavra. Compra isso aqui que eu estou indicando para você e começa a ler. A gente tem disposição de ler tanta coisa. Começa a ler do início, dos primeiros artigos, vai até o fim. Leia um trechinho de 15 minutos todo dia. Você vai ver como vai fazer bem, vai fundamentar a sua fé. E você não vai aceitar a mentira dos erros, da difusão dos erros, para que leve muitos à apostasia. Segundo sinal que eu gostaria de trazer, eles são bíblicos, os sinais que eu estou trazendo. O estourar de guerras, lembrando o que São Tomás de Aquino disse. A gente não sabe qual é a intensidade para a gente determinar, olha, mas os sinais estão aí. O estourar de guerras, lutas fratricidas, que levam ao predomínio do ódio, da violência e a um esfriamento geral do amor, enquanto são sempre mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações, terremotos. Olha a situação do Zika vírus, isso não tinha um tempo atrás. Vamos tentar olhar com o papel de fundo da palavra de Deus, o pano de fundo. Vamos tentar entender os sinais. Claro, nós vamos combater, vamos tentar fazer vacina como está tentando ser feito. Vamos tentar combater o mosquito, a Aedes aegypti. Mas são sinais. Sinais. Quando ouvirdes falar de guerras, Mateus 24, de 6 a 12. De guerras próximas ou longínquas, não tenhais medo. É necessário que isso aconteça. Os povos combaterão um contra o outro, um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em muitas regiões. Tudo isso será apenas o início dos sofrimentos maiores. A iniquidade será tão difundida que o amor de muitos esfriará. O mal aumentará tanto que o amor de muitos esfriará. Mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Dá um sorriso para quem está aí do seu lado. Diga, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Diga para ele, é nós, vamos perseverar até o fim, meu irmão. Vamos perseverar até o fim, minha irmã. Vamos lutar, vamos absorver a palavra, a doutrina da igreja. Vamos ser felizes. Nós não temos que ser gente triste, não, gente abatida, cabisbaixo. Nós temos que ser um povo feliz. E até na tribulação, na grande tribulação, na perseguição dos cristãos que está aí batendo as portas, que já acontece. Vamos ser felizes, porque nós estamos com o Rei. E se estamos com Ele, nós temos tudo. Você tem tudo. Nós temos tudo. Não precisamos de mais nada. Nós temos a graça que nos sustenta, o amor que nos envolve, como nós escutamos aqui hoje, o julgamento do amor, essa misericórdia. O Papa Francisco está nos chamando para a gente olhar para o amor de Deus e expressar o amor de Deus para essas pessoas que talvez estejam distantes de Deus. Levar esse amor, acolher as pessoas, não condená-las, mas acolher, amar, dizer, olha, Deus é bom, Ele te perdoa, Ele te acolhe, Ele te dá uma chance, fazer as obras de misericórdia espirituais, mas também fazer as obras corporais, fazer aquilo que nós pudermos para tornar Deus conhecido.
Eu gosto tanto de São Francisco de Assis, eu vivo repetindo algumas frasezinhas dele. Nós precisamos ser o evangelho que esse mundo precisa ver, a nossa vida. Um dia São Francisco chamou o irmão Leão para pregar o evangelho na praça em Assis. O irmão Leão pegou o evangelinho dele e foi animado, é hoje, né? Aí eles deram a volta lá, na praça, e Francisco falou com ele: vamos embora para o convento. Ele falou: mas nós não pregamos? E aí Francisco disse para ele: eles nos viram, nós pregamos. Eles nos viram. E aí depois Francisco vai dizer: pregue o evangelho sempre, de vez em quando use as palavras, porque a sua vida vai ser o único evangelho que muitas pessoas irão ler. É isso, é dar testemunho, é ser diferente, é fazer a diferença nesse mundo, é viver corretamente, é amar as pessoas, amar os inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, é dar testemunho, é dar outra face se precisar, não é revidar, não é entrar no extremismo, querer, não, é viver, é dar testemunho. É dar testemunho de que nós acreditamos que Jesus está voltando e nós temos pouco tempo. E nós precisamos evangelizar com a nossa vida, atrair as pessoas para a casa de Deus, levá-las a Cristo. Evangelizar é tempo de evangelizar, enquanto nós temos essa liberdade ainda. Eu me encantava com aquele bom velhinho que fez tanto bem para nós no Brasil e que agora está lá no céu, rezando por nós, o Padre Rufus. Vocês ouviram falar dele? Né? A maioria, né? Tem os vídeos dele na internet. Nossa, quanto bem o Padre Rufus fez para nós aqui. E eu tive a graça de muitos acampamentos estar com ele, de ver os sinais. Mas me encantava quando o Padre Rufus dizia que ele atravessava a fronteira da Índia com a China de madrugada para ir evangelizar os chineses, escondido, porque lá não pode ter evangelização. Que coisa linda. Um senhor de 70 anos, 60 e poucos anos, ter a coragem de atravessar uma fronteira, correr o risco dos comunistas pegarem lá, prender, matar, mas a sede de tornar Jesus conhecido. Nós não podemos perder tempo, nós precisamos testemunhar. Eu estou tendo 1 hora para falar na cabeça de vocês aqui, e está sendo transmitido. Que graça, meu Deus! Eu só louvo a Deus por essa oportunidade, mas quando eu não tiver o microfone, aonde eu estiver, eu preciso pregar, não pegar um estrado como Jeremias fazia e colocava lá na frente do palácio e falava, não, pregar agora com a minha vida, nos lugares aonde eu não tenho. Aqueles que são professores, aqueles que são médicos, advogados, aqueles que trabalham no comércio, aqueles que trabalham nas construções civis, aqueles que trabalham no governo, as donas de casa, todos nós podemos testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida, aonde nós estivermos, no mercado, numa audiência, quando eu tiver a palavra numa sala de aula. Eu não preciso, se é proibido por lei a fazer proselitismo, mas eu posso disseminar os valores, a bondade, o amor, o respeito. Isso é lei natural, está implícita. Ninguém pode proibir-nos de falar da família, ninguém pode proibir-nos de falar da vida, ninguém pode nos proibir, é direito natural, está no gene, está no DNA, na história da humanidade. Nós podemos testemunhar os valores. Talvez você não vai poder falar, aceita Jesus Cristo, levanta a mão, eu vou te batizar agora no Espírito Santo. Mas fala dos valores. Testemunhe os valores no conselho de classe. Você que é professor, o que você crê, você mostra com a sua vida. É tempo de testemunho, é tempo do Espírito, vai dizer o catecismo. A última hora. Terceiro ponto que eu queria destacar: a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Vós sereis presos, Mateus 24, 9 a 10 e 14. Perseguidos e mortos, sereis odiados por todos por causa de mim.
Então, muitos abandonarão a fé, se odiarão uns aos outros e se trairão mutuamente. Nesse tempo, a mensagem de Deus será anunciada em todo o mundo. Todos os povos deverão ouvi-la. E então virá o fim. Virá a perseguição. Mas o evangelho será anunciado para todas as nações. Eu acredito que pela internet ele já chega em todas as nações. Eu acredito que pela televisão ele chega em todas as nações, pela conectividade que agora acontece. Ele será pregado, o evangelho. Jesus não está dizendo que todos os povos se converterão ao evangelho. Está dizendo que o evangelho será conhecido em todas as nações. E outra coisa, quando vier a perseguição, Jesus já disse no evangelho: não vos preocupeis no que ides dizer diante dos tribunais, porque o próprio Espírito falará por vós. Mas o que nós precisamos? Alimentar a nossa alma, o nosso espírito com o sangue do Cordeiro, com a Eucaristia e com o testemunho da palavra. Nós precisamos ser homens eucarísticos, mulheres eucarísticas, homens da palavra, mulheres da palavra. Nós precisamos começar a retomar aquilo que é nosso, a nossa vida espiritual.